Opa, olá, boa tarde. Estão conseguindo me escutar? Beleza. Deixa eu só arrumar aqui. Bom, então, boa tarde a todos. Prazer, doutor Bruno. Acho que a gente não tinha tido contato aí ainda. O tema que ficou para mim discutir hoje um pouquinho e para a gente conversar é o tema da ventilação mecânica não invasiva. Né? É um tema que, a princípio, parece mais simples quando a gente fala, mas, na verdade, tem bastante peculiaridades e que muitas delas, inclusive, me chamaram bastante atenção durante a preparação dessa aula, que é o que a gente quero tentar trazer um pouquinho aqui hoje para a gente discutir. Bom, então um pouquinho aqui do que a gente vai discutir hoje, então é o objetivo da gente estar conversando um pouquinho sobre a VNI, qual a importância disso para a nossa prática, né? Fazer um pouquinho da introdução sobre o que de fato é a VNI, quais os conceitos inerentes a esse processo, qual que é o racional clínico que a gente vai ter por trás disso, né? E por se tratar de uma intervenção, a gente também vai discutir um pouquinho sobre quais são as contraindicações desse procedimento, assim como tudo que a gente faz, né? Existem contraindicações formais e algumas relativas, quais os efeitos colaterais, então, da VNI, e o que a gente tem que esperar ao aplicar essa técnica, né? Quais são os preditores de falhas que a gente tem que prestar atenção ao instituir esse método também. Obviamente, o uso clínico e algumas particularidades desse uso em algumas condições específicas, né? E, enfim, umas conclusões finais sobre a bibliografia que eu utilizei, né? Então, o principal que a gente tem aqui, na verdade, do objetivo é compreender a ventilação mecânica como um método, né, de ventilação capaz de reduzir o trabalho respiratório desses pacientes. Lembrando que sempre tem que ser pacientes selecionados e que tenham condições de utilizar esse método, às custas de uma adequação dessa mecânica ventilatória com oferta de uma pressão positiva, com o intuito de otimizar essa troca gasosa através de uma maior oferta de oxigênio ou a melhora da expansão pulmonar. Né? Então, praticamente assim, se a gente trouxer isso para termos técnicos, né, o que seria a ventilação mecânica não invasiva? Né? Então, a gente tem aqui, basicamente, que é uma ventilação por pressão positiva, né, e essa ventilação por pressão positiva ela vai ser aplicada diretamente sobre as vias aéreas superiores e também através de uma máscara, prong ou capacete, ou seja, uma pressão positiva instituída através de uma interface para esse paciente e o porquê que a gente acaba utilizando a ventilação mecânica não invasiva. Então, o objetivo principal, na verdade, ela é bem semelhante ao da ventilação mecânica invasiva. Então, que é reduzir o trabalho respiratório desse paciente, então é o quanto de esforço respiratório, o quanto de demanda energética esse paciente tem no ato de respirar e que a gente consegue interferir, corrigir a ventilação alveolar, então é garantir que tenha a oferta de oxigênio disponível, corrigindo o colavamento de alvéolos, né, fazendo com que esse ar de fato chegue no sítio de troca, e corrigir a hipoxemia, em condições onde a gente tem baixa oferta de oxigênio na corrente sanguínea, né? Qual que é a grande questão e o ponto-chave da VNI é que isso é muito importante, mas ele deve ser considerado com algumas limitações, principalmente porque não são todos os pacientes, né, que vão ser candidatos a utilizarem essa forma, principalmente porque vai depender muito da colaboração, da aceitação do paciente ao método, né, e que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E qual que é o racional, então, para a gente, dentro desses três principais eixos, para a gente poder utilizar a VNI, né? Então, em se tratando de correção de hipoxemia, a gente vai ter um fornecimento de uma FO2 livre de erros, ou seja, a gente consegue ter uma precisão muito maior da quantidade de oxigênio que está sendo ofertada e um controle muito mais tênue desse processo, diferente de uma máscara com reservatório, que às vezes o paciente tira, a gente não consegue ter uma precisão muito grande da quantificação do oxigênio ofertado. A gente consegue corrigir a hipoventilação alveolar, isso através da PIP, então a gente, de certa forma, programa o tanto de
de pressão residual, de PIP, que a gente vai deixar para esse doente a ponto de manter o mínimo necessário para que esse ar, de fato, chegue a partes mais distais e, consequentemente, a redução desse shunt funcional que a gente tem normalmente atingindo áreas normalmente hipoventiladas e possam eventualmente ser mais perfundidas. Né? Sobre a redução do trabalho respiratório, bom, ela é uma assistência inspiratória não invasiva, ou seja, por ter a pressão positiva, ela reduz o esforço, né, do trabalho respiratório. Isso, obviamente, também corrige a hipoventilação alveolar, né? E, lógico, quando a gente tem um modo CPAP, por exemplo, que é uma pressão inspiratória contínua, mais uma pressão de suporte, nesse sentido que vai dar um plus inspiratório, digamos assim, a gente vai ter uma melhora da hipoxemia e da complacência, né, pulmonar para esses pacientes. Bom, quando a gente fala de conforto, a gente sempre tem que lembrar que conforto não necessariamente é igual a trabalho respiratório. Então, o paciente estar confortável não quer dizer que ele não esteja tendo esforço ou um trabalho aumentado. No caso, isso, por exemplo, quando a gente tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica, a gente sempre vai ver que reduzir o desconforto é também reduzir o trabalho. Então, a gente vai conseguir corrigir essa hipoxemia. O esforço, né, do paciente é decorrente dessa situação de baixa oxigenação. Agora, quando a gente fala de uma insuficiência respiratória hipercápnica, bom, reduzir o desconforto respiratório não é reduzir o trabalho, porque, na verdade, a gente vai estar, de certa forma, bom, ofertando, garantindo o mínimo de oxigênio para esse paciente, mas a gente ainda vai ter que ter, de alguma forma, conseguir lavar esse CO2, aumentar o volume minuto desse paciente e fazer com que essa troca aconteça, e isso, então, é que, de fato, vai reduzir o trabalho respiratório, né? Um dos pontos bem importantes que a gente precisa ter em conta quando fala de VNI é a capacidade teórica que ela tem de propiciar a reinalação de CO2 desses pacientes. A gente sabe que o paciente muitas vezes é com um circuito único, né? Então, principalmente às vezes quando a gente fala de VNI, que ela pode ser utilizada domiciliar também, pacientes com apneia do sono já fazem uso, etc. Mas quando a gente fala, então, isso é um potencial teórico que a gente tem de poder reter CO2. Como a gente também tem várias interfaces, né, quando a gente fala de interfaces de VNI, quanto maior o volume que cabe dentro dessa interface, digamos assim, maior é o potencial do paciente ficar reinalando aquilo e acabar retendo dióxido de carbono e reinalar esse dióxido de carbono. Né? Em pacientes DPOC, que a gente tem, que já são pacientes cronicamente retentores, a gente trabalhar com modos de uma VNI bilevel, que eles chamam, né, ou em 2 níveis. Aqui a figura para a gente lembrar, normalmente é quando a gente tem uma pressão inspiratória diferente de uma pressão de suporte respiratório, que vai facilitar com que tenha essa expulsão, digamos assim, do CO2, reduzindo ali aquele pedaço de espaço morto, onde a gente vai conseguir colocar esse volume para fora, então, e realizar uma troca mais efetiva. Diferente do caso, por exemplo, do paciente com edema agudo cardiogênico, onde a gente vai ter, onde um CPAP, por exemplo, seria uma estratégia mais efetiva do ponto de vista de manter aquela pressão contínua para evitar o colapamento desses alvéolos, né, e propiciar uma troca através desse mecanismo, né? E, claro, as interfaces, né? O que a gente tem quando a gente fala de interfaces? Normalmente, a grande questão aqui é que, como depende muito da tolerância do paciente, a gente tem que entender qual as vantagens e as desvantagens de cada uma, mas principalmente que todas elas dependem muito da aceitação do paciente. Às vezes não é o ideal, a gente não consegue ter de uma forma ideal, mas é que o paciente tolere em uma relação de custo-benefício. Isso vai ser muito mais importante para ele. Então, o que seria uma interface ideal, né, para a gente falar? Então, é aquela que vai proporcionar conforto para esse paciente, que vai ter pouca reinalação, então com uma chance reduzida de reter CO2 e reinalar esse gás carbônico todo, que tenha uma chance minimizada de lesar a pele e que não tenha vazamento, porque quando a gente também fala
de questões relacionadas a acoplamento, digamos assim, uma interface de interação entre o paciente e o equipamento, a gente tem que considerar, de certa forma, essas perdas inerentes a essa interação, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui hoje de interface seriam as máscaras nasais, né? As máscaras faciais, onde a gente vai ter aqui uma cobertura, então, nasal e oral. Também as máscaras total face, né? Então, onde vai ter um aumento, um volume acumulado dentro da interface ainda maior. O helmet, que hoje, dada a questão da pandemia da Covid, está bastante em alta, né? Ele consegue, de certa forma, ter no via de regra, uma adaptação melhor dos pacientes a essa interface. E os prongs nasais, né? Que são dispositivos mais simples e é mais difícil da gente ver sendo utilizados na prática. Quando a gente fala de modos ventilatórios, né? Eu venho trazendo aqui junto também, e um pouco retomando a aula do SAST agora, porque a gente sempre tende a utilizar, então, os modos de ventilação espontânea, né, para esses pacientes. Mas já tem alguns estudos em andamento também, é mais discreta, assim, de uso mais restrito, digamos assim, a utilização de modos ventilatórios assisto controlados, né, e até mesmo controlados para pacientes com VNI, obviamente dependendo da aceitação e tolerância desses pacientes. E, claro, a gente tem aí uma série de diversos aparelhos, então, que são disponíveis, né? Nem todos os aparelhos conseguem, de certa forma, cumprir o modo de VNI, mas o que é interessante que a gente precisa sempre ter e que quanto melhor for a capacidade do aparelho de compensar essas perdas, digamos assim, de manter, por exemplo, as pressões estipuladas, de reduzir as perdas, melhor vai ser a VNI ofertada a esse paciente. Então, para um aparelho de VNI cumprir de fato o seu papel, ele precisa, então, compensar esses escapes, digamos assim, e essas perdas. Bom, falando então de contraindicações, né, da VNI. As principais contraindicações, então, que a gente vai ter, obviamente, é a diminuição do nível de consciência. Então, é aquele paciente que está ficando sonolento, que está ficando agitado, que está ficando confuso, né? Ou aquele paciente quando intencionalmente recusa a VNI. É aquele paciente que está com instabilidade hemodinâmica, com necessidade de droga vasoativa, que está chocado, né? Que está desenvolvendo arritmia. É o paciente que tem uma obstrução de via aérea, né? Então, é que tem um trauma de face que não vai permitir o acoplamento da interface para a realização da VNI. É o paciente que está já com tosse ineficaz, incapacidade de deglutição, que não consegue proteger uma via aérea, ou então que vai ter já o abdômen distendido, sabendo que a aerofagia também é uma intercorrência comum, então que vai propiciar náuseas e vômitos para esse paciente, o risco aumentado de broncoaspiração. É o paciente que está com sangramento, então, digestivo também, né, que vai ter a possibilidade de broncoaspirar esse conteúdo. O paciente que está com infarto agudo do miocárdio, né, então, justamente pelas complicações hemodinâmicas de uma pressão positiva intratorácica, a princípio nesse momento, né, e pacientes né, pós-operatório de cirurgia de face recente, ou de área superior, ou ainda cirurgias esofágicas, né, e ainda com algumas questões controversas, né, que a gente tem as contraindicações relativas, mas né, tem um porquê, que seria esse pós-operatório já de cirurgia gástrica e também gestação, né. Os efeitos colaterais esperados, né, então seria dor, justamente pelo acoplamento, tem que ser a máscara, a interface, ela tem que ser bem fixada, então muitas vezes isso gera dor na fixação, cefaleia, né, pode causar hiperemia local, né, pode causar isso também lesões de pele, que podem evoluir em casos mais graves a uma necrose local, infecção, dependendo do dispositivo, pode causar ressecamento ocular, principalmente isso no helmet, na total face, pode gerar aerofagia com distensão abdominal, pode causar broncoaspiração, e tudo isso cabe para a gente a questão da gente pesar, né, custo-benefício para esse paciente. Se esse paciente, de fato, tem condições de, com uma VNI,
a gente resolveu o problema do paciente, é o paciente que está consciente, tem um nível de consciência preservado, vai se beneficiar de uma estratégia não invasiva de ventilação, né? Evitar esse paciente aí de uma via aérea invasiva, intubação, tempo de ventilação mecânica, expor esse paciente, né, em alma pável, enfim, etc. Tudo isso tem que ser muito bem ponderado, riscos e benefícios da gente estar tomando aí a melhor decisão para esses pacientes. E, claro, né, os preditores de falha que a gente tem, bom, são pacientes que durante a ventilação AVNI vão estar evoluindo aí com um quadro de hipotensão, ou seja, um comprometimento já hemodinâmico, que vão começar a reter CO2, pacientes que já estão com pH normal, baixo, normalmente abaixo de 7,25, né, pacientes já com rebaixamento de nível de consciência ou piora desse nível de consciência durante a utilização da VNI, né, pacientes que mesmo apesar da estratégia de ventilação não invasiva desenvolvem ou mantêm a taquipneia, né, e claro, aqueles pacientes que já tenham um quadro geral mais grave, então pacientes que já têm um Apache alto, um SAPS alto, SAPS-2 alto também, já, digamos assim, de admissão, ou que chegam na hora da AVNI com um quadro geral grave, tem uma tendência muito maior a apresentar falha na ventilação não invasiva. O tempo, digamos assim, o target que a gente tem de tempo para avaliar a resposta do paciente aumenta de 30 minutos a uma hora. Quer dizer, aquele paciente que foi submetido à ventilação não invasiva em uma hora e não respondeu, muito dificilmente o uso prolongado disso vai trazer alguma resposta, algum benefício clínico efetivo para esse doente. E aí é, digamos assim, fortemente recomendado, então, que se proceda com a ventilação mecânica invasiva, intubação orotraqueal, etc. Bom, sobre o uso clínico, então, a gente já tem bastante discussão a respeito dos casos clássicos, né? Então, indicações da VNI, normalmente a gente tende a pensar, quando fala VNI, naturalmente já vem o paciente DPO-cítico, né? O edema agudo pulmonar cardiogênico e as intubações de alto risco, né? E é o que a gente acaba vendo muito na nossa prática e no dia a dia. E aquelas situações em que a gente vem vendo isso já como um avanço, né? Mas que a gente tem ainda algumas ressalvas bem importantes e que a gente vai discutir também, que seria principalmente na insuficiência respiratória hipoxêmica, então que a gente tem que ter algumas ressalvas e que hoje isso também, dada a questão da pandemia pela Covid-19, a gente vem vendo um uso crescente, né, da VNI. Claro, alguns pacientes respondem, outros nem tanto, e a gente tem algumas questões a serem pontuadas sobre isso. Na crise asmática aguda, então, como isso de fato vem sendo feito e em processos de terminalidade de vida para pacientes que já têm uma contraindicação formal, uma via aérea definitiva, né, uma intubação orotraqueal, ou ainda que não desejam mais medidas de suporte avançado. Né? Bom, quando a gente fala de DPOC, então, basicamente, o que a gente considera, então, uma exacerbação, uma descompensação dessa DPOC? São aqueles pacientes que vão ter uma gasometria aí com uma PO2 abaixo de 55, uma PCO2 aumentada, também acima de 50, um pH mais baixo. Né? Esses pacientes que não vão ter resposta satisfatória inicial ao tratamento, vão fazer corticoide, broncodilatador, vão evoluir com sinais clínicos e gasométricos, a princípio refratários, seriam pacientes candidatos a uma via aérea definitiva, porém, caso não tenham nenhuma contraindicação, esses pacientes se beneficiam muito da VNI. Então, são pacientes que é comprovado, já que a VNI para esses pacientes reduz tempo de internamento, reduz tempo de internação mecânica e também reduz mortalidade. Mas, mesmo assim, quando a gente vê que, e talvez seja uma decisão na DPOC talvez não tão difícil, assim, mas o limiar entre quando deixar da ventilação mecânica não invasiva para uma ventilação mecânica invasiva, uma intubação orotraqueal, talvez seja, principalmente agora quando a gente fala da Covid, uma das questões mais delicadas, né? No caso da DPOC, então é quando esse paciente evoluir, então, com essa redução progressiva do nível de consciência e uma queda de 2 pontos já no Glasgow, então que a gente consegue acompanhar um paciente que está deteriorando clinicamente o nível de consciência, quando ele já não conseguir mais cooperar
com a paciente que deixa de ser cooperativo, enfim, durante a ventilação invasiva, quando ele começa a chegar no ponto de fadiga e exaustão muscular, ou seja, a gente não está conseguindo reverter, reduzir o trabalho de respiratório desse paciente, quando ele começa a chegar no ponto de acidemia grave, já um pH abaixo de 7,25, uma acidose respiratória bastante grave, ou com PCO2 muito elevados, a gente então tem que manter esse paciente entubado para conseguir ter um ajuste fino dessa ventilação e corrigir esses distúrbios do paciente. Né? Quando a gente fala, então, de edema agudo pulmonar, que seria também uma das indicações clássicas da VNI, então também ele reduz, a VNI consegue reduzir para esses pacientes a necessidade de intubação entre 30% e 35%. Isso é um volume muito expressivo. Se a gente for ver a quantidade de pacientes que internam com insuficiência cardíaca descompensada e que abrem um quadro aí de edema agudo de pulmão, isso traz uma redução bastante expressiva, né, da quantidade de dias de ventilação mecânica, enfim, todos os custos e processos inerentes aí a esses pacientes. Ele vai trazer uma melhora, a VNI ela é capaz de trazer essa melhora funcional precoce para esses pacientes, então é nítido o benefício, o paciente sente esse benefício a partir da primeira sessão de VNI, e claro, só que a grande questão é, isso não, diferentemente da DPOC, quando a gente fala de edema agudo, não existe a comprovação de que VNI para pacientes em edema agudo pulmonar reduz mortalidade, né? Mas a gente sabe que, então, a questão de resposta clínica e de qualidade do atendimento para esse paciente é nítida. Quando a gente fala também nesses pacientes, a gente sabe que o mecanismo da pressão positiva ele vai reduzir o retorno venoso, isso também vai diminuir a pré-carga, isso vai diminuir a pressão transmural de parede livre do VE, enfim, do VE como todo, isso também vai reduzir a pós-carga, e isso reduz, então, o trabalho cardíaco, o consumo cardíaco e também ajuda na parte da sintomatologia do ventrículo, do edema agudo de pulmão, através da redução, então, dessas pressões do ventrículo esquerdo e, de certa forma, facilitando o trabalho cardíaco, né? Claro que isso, de certa forma, além de tudo, vem junto com a redução de consumo consumo de oxigênio da musculatura acessória, né? E isso, o fato de essa demanda, então, que o paciente tem, esse esforço respiratório que o paciente faz para conseguir inspirar, manter esses alvéolos abertos, também vai reduzir o trabalho cardíaco de estar ofertando aí um alto volume de sangue para oxigenar essa musculatura que está com demanda para conseguir manter a respiração, né? Quando a gente fala, então, de extubação de alto risco, a gente define essa falência de extubação quando o paciente começa a evoluir com desconforto ou insuficiência respiratória nas primeiras 48 horas pós-extubação. Então, a gente sabe que essa VNI, ela, mesmo que seja feita depois, ela não vai mudar a necessidade de reintubação desse paciente. Então, se a gente postergar demais, assim, em períodos muito tardios para fazer a VNI para esses pacientes, a gente não vai dar uma reintubação, mas ainda assim vai postergar essa intubação, aumentando aí uma provável chance maior de mortalidade para esse doente. Então, nunca deixar de intubar um paciente por causa da VNI. Mas, em casos de pacientes com alto risco de falha, a gente fazer essa VNI imediatamente após a extubação, isso reduz o número de falhas, né, diminui a mortalidade, diminui sim tempo de internação. Então, o grande objetivo da gente ofertar a VNI para esses pacientes, idealmente, normalmente é feito com os mesmos parâmetros com que o paciente é estubado, justamente para fazer essa transição gradual e fazer, então, reduzir o índice de falha para esses pacientes. E agora, a grande questão, né, talvez, que a gente consegue discutir um pouquinho mais, é sobre a insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Então, que é o que a gente tem visto aí dos nossos pacientes com Covid. Ela, assim, parece, né, esses dados supõem que essa avenida nesses pacientes, ela parece reduzir a necessidade de ventilação mecânica invasiva, só que desde que esses indivíduos estejam estáveis hemodinamicamente e com um diagnóstico predominante de pneumonia. Nas demais causas, quando esses pacientes foram randomizados, na verdade,
não apresentou grandes diferenças, assim, uma indicação de benefício muito claro, né? O grande risco da gente manter esses pacientes em VNI muito tempo é o fato de que, normalmente, ou essa VNI ela é realizada muito tarde, não de maneira precoce, ou normalmente quando a gente perde o time de intubação desses pacientes e acaba segurando na VNI por muito tempo, então acaba fazendo uma intubação tardia e isso, de certa forma, gera maior risco de PCR durante a intubação e de outras complicações hemodinâmicas, né? Então, para a gente dizer assim, bom, quais os pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica que seriam candidatos a fazer a VNI, então seriam esses pacientes com estabilidade hemodinâmica. Então, o primeiro passo é o paciente estar estável do ponto de vista hemodinâmico, ter uma gravidade geral pequena, então um SAPS-2 menor que 34 durante no início, né, ou enfim, na indicação da VNI. E a gente sempre tem em conta que o fato que o paciente exposto à VNI, se ele não melhorar a relação PF, se ele não melhorar a frequência respiratória e o conforto respiratório em 1 hora, esse paciente não vai responder à VNI. Então, a gente tem que ter noção também que se o paciente não respondeu, não melhorou em 1 hora de ventilação não invasiva, então esse é um paciente que a gente não vai ficar insistindo nesse método e vai entender que, então, o paciente falhou a tentativa de ventilação não invasiva, né? E a gente sabe que, então, 54% desses pacientes podem responder bem a isso. Então, dentro desse estudo, 54% dos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica responderam, né? Que são esses pacientes com esses critérios de estabilidade. Quando a gente fala em crise aguda de asma, isso ainda é bastante incipiente, não existe nenhuma evidência de indicação clara, né, para a gente estar fazendo isso, ainda é bastante controverso, né? Então, de fato, acho que a gente tem que aguardar ainda mais estudos, mais uma coorte maior de pacientes, para a gente, de fato, conseguir extrair algum dado sobre isso. A grande questão é que, de certa forma, conseguiria causar uma oferta de volume, uma pressão respiratória um pouco maior, poderia manter, então, a oxigenação, evitar a desaturação, até, entre aspas, conseguir driblar esse broncoespasmo, até que as medicações, enfim, façam efeito. É bastante controverso, então acho que aqui cabe mais a gente aguardar aí os próximos momentos, mas isso tem sido pesquisado e tem sido investigado. Agora sim, quando a gente fala em processos de terminalidade de vida, isso está muito intimamente ligado com a doença de base. Qual é a patologia que está levando esse paciente em fase terminal a evoluir com insuficiência respiratória? Né? Se é então, de paciente debiocítico ou com edema agudo pulmonar por uma insuficiência cardíaca terminal. Então, esses pacientes, eles têm 50% a 70% de chance de alta hospitalar no caso de fazer a VNI para aqueles pacientes que está contraindicada a intubação ou pacientes que já têm limitação de suporte avançado. Quer dizer, talvez isso seja uma das medidas não invasivas capaz de tratar esse paciente, mas que também ela vai depender muito de mim aqui, já deixei até destacado também, porque isso é intimamente ligado à aceitação do paciente, né? Então, às vezes, se o paciente é uma tentativa válida, talvez esse paciente consiga ser revertido dessa condição clínica ainda em pouco tempo, né, e tem a chance desse paciente ir de alta, mas, ao mesmo tempo, também depende muito do quão adepto esse paciente vai estar ao método e o quão tolerante também vai ser isso. E aqui, um pouquinho antes da gente terminar, eu trouxe um pouco sobre a oxigenoterapia de alto fluxo. A oxigenoterapia de alto fluxo, ela não é considerada uma VNI. Né? Na verdade, ela cumpre algumas vezes um pouco do papel, mas ela não tem, de fato, uma pressão inspiratória aumentada, mas ela consegue, de certa forma, ofertar um fluxo maior de oxigênio aquecido, umidificado, pode chegar até 60 litros por minuto, tem uma FI ajustável, né? Mas ela também, agora, principalmente com a pandemia, ela está sendo vista com bons olhos, digamos assim. O mais famoso que a gente tem discutido é o catéter nasal de alto fluxo,
Então, isso tem muitas vantagens. Uma delas, principalmente, é a questão de conforto. Ele tende a ser bem mais tolerável pelos pacientes. Ele consegue fazer um clareamento das secreções das vias aéreas, né? Então, uma oferta de um oxigênio umidificado, que ele consegue, de certa forma. Ele pressuriza um pouco as vias aéreas, obviamente, não tanto quanto a VNI, mas ele também consegue promover a redução desse CO2, inclusive do espaço morto, né? E aumentar um pouco essa pressão das vias aéreas, semelhante ao CPAP, né? Então, até baixas pressões, isso consegue, de certa forma, ser mantido e tem sido visto como uma das estratégias também a serem mais desenvolvidas e mais utilizadas daqui para frente. Basicamente, assim, em resumo, né, o que a gente tem, então, para definir como tratar o paciente com VNI. Então, a gente vai ter um paciente que está com trabalho respiratório aumentado, tem uma frequência respiratória mais alta, está taquipneico, está com pH limítrofe entre 7,35 e 7,25, hipossaturando um pouquinho, está necessitando de um fluxo alto de oxigênio. Bom, esse paciente tem alguma contraindicação a VNI? O paciente que está agitado, tem um Glasgow abaixo de 12, obstrução de vias aéreas, tem distensão, vômito, sangramento digestivo alto, está instável, está infartado, né, alguma arritmia, trauma. Bom, o paciente não tem contraindicação para VNI, o que a gente precisa ver? Bom, qual é a causa base dessa insuficiência respiratória? É um DPOC agudizado? Bom, é um edema agudo de pulmão? É uma insuficiência respiratória hipoxêmica? Ou é um paciente que já está num pós-operatório inicial? E aí a gente consegue ter, mais ou menos, planejar como que a gente vai programar. Lembrando sempre que como a gente está falando também de, de uma pressão positiva, a gente também tem que manter os mesmos princípios, né, que o Sassi também falou, que é a questão da ventilação protetora. Ou seja, se é um paciente com DPOC agudizado, a gente vai ter que estabelecer uma pressão de suporte para esse paciente, vai ter que colocar uma PIP. Essa pressão de suporte aí vai ter que ser dependente do volume, que gera um volume total de 6 a 8 ml por quilo, uma PIP de até 6, idealmente uma máscara nasal ou facial de acordo com a adaptação desse paciente. No caso do edema agudo de pulmão, então a gente sabe que o CPAP acaba sendo até mais benéfico, então o CPAP com uma pressão de 10 centímetros de água, ou então, bom, mesma coisa, uma pressão de suporte de 6 a 8, uma PIP mais alta, porque esse paciente vai precisar de uma pressão respiratória final aumentada para garantir, então, o não colapamento desses uma troca gasosa mais efetiva, né, e a manutenção desses alvéolos abertos, e isso também, claro, dependendo da interface com que o paciente se adaptar melhor. Agora, pacientes já com hipoxemia, bom, PIPs não tão altas, né, a partir de 8 ou maiores, mas também, idealmente, com uma máscara facial total, uma máscara que consiga com que esse paciente não tenha tanta perca e consiga absorver a maior quantidade de oxigênio possível e, claro, pós-operatórios, uma pressão de suporte um pouquinho mais alto, mas também uma tolerância maior. Isso, bom, o paciente falhou, 30 minutos a 1 hora, a gente considera intubação, tolerou bem, reavalia em 2 horas e sempre pensando na tolerância desse paciente ao método. Grande questão que fica sempre quando a gente fala de VNI é sempre a segurança do paciente primeiro. Na dúvida, aquele paciente, a gente nunca deve postergar uma estratégia de ventilação invasiva com proteção de via aérea por causa da VNI. Ela é uma estratégia muito boa, traz muitos benefícios para os pacientes, mas, ao mesmo tempo, esses pacientes têm que ser muito bem selecionados e ter uma indicação muito precisa. Por um acaso a gente acabar postergando a intubação, isso pode também fazer justamente o efeito contrário, quer dizer, esse paciente pode ficar mais tempo internado, pode ficar mais tempo sob ventilação mecânica invasiva, pode ter intercorrências durante a intubação, inclusive PCR. Então a gente passa por agregar riscos, né, no intuito de tentar evitar o paciente de uma estratégia mais invasiva de ventilação. Então, basicamente, eu acho que dentro disso tudo, a grande questão é uma estratégia muito boa, mas a gente precisa saber para quem
quando e por quanto tempo, né? E que não é uma coisa que a gente faz e é imutável, né? Assim como também a gente comentou, o paciente, a gente tem que seriar a gasometria para o paciente VNI, a gente tem que ver a resposta, né? A gente tem que ver, acompanhar esse doente durante o tratamento. Claro, a referência que eu usei, então, foi o livro da Medicina Intensiva Abordagem Prática, né? E, basicamente, era isso que eu tinha aí para falar durante a apresentação. Achei excelente tua aula, Vinícius. Prazer te conhecer, você eu não conhecia, né? Ao contrário dos outros dois. Mas achei muito interessante. Eu acho que ventilação mecânica não invasiva, se a ventilação mecânica a gente terceiriza, a ventilação mecânica invasiva a gente terceiriza para o fisioterapeuta, eu acho que a VNI a gente terceiriza mais ainda, né? Então, quando a gente pensa em VNI na visita multi ou no plantão, a gente olha para o fisioterapeuta. Tipo, ó, e aí, vamos fazer a VNI? E muitas vezes a gente pede para ele colocar e a gente não avalia como é que está o doente, né? Então, essa questão de contraindicações, a gente tem que saber quando não indicar. Muitas vezes, esse paciente que tem contraindicação à VNI, ele já tem indicação de tubo, né? Um paciente rebaixado, um paciente com hemorragia digestiva alta vultuosa, um paciente não colaborativo porque está hipoxêmico, porque está agitado, muitas vezes a VNI não vai ser benéfica para ele. Então, tem pacientes que nem são candidatos a fazer ventilação não invasiva, como aquelas contraindicações que você destacou, acho que é bem aquilo lá mesmo. Eu acho que o que a gente tem que fazer quando bota o paciente na VNI é continuar avaliando, né? Então, ver como é que o paciente responde. A gente tem parâmetros objetivos e subjetivos para te dizer se o paciente está respondendo ou não. E aí você vai avaliar aqueles 45 minutos, 1 hora, às vezes reavaliar em até 2 horas, né? Então você vê frequência respiratória, pressão, esforço, nível de consciência, oxigenação, e se o paciente tem uma melhora, né, uma diminuição do esforço, uma diminuição da frequência respiratória, um aumento da saturação, você continua mantendo ele ali. Agora, se você colocou o paciente na VNI, em 10 minutos, ele está mais taquipneico, ele apresentou uma arritmia, ele está mais sonolento, não tem porquê você esperar os 30 minutos, né? Então, você suspende a VNI e já procede com a ventilação mecânica invasiva, já entuba o paciente. Muitas vezes, eu acho que a gente posterga a VNI, e acho que no COVID a gente não tem uma resposta certa, que nem você levantou essa questão. No começo da pandemia, a gente entubava o paciente com 10 litros por minuto, com uma frequência respiratória acima de 30. Agora, às vezes, a gente segura esse paciente na VNI, prona espontânea, coisas que às vezes não são tão bem evidentes na literatura, mas que resolvem. Então, quando entubar o paciente, quando manter na VNI, acho que é uma coisa que a gente tem que ir avaliando o beira-leito o tempo todo. Mas a gente tem que ter o cuidado de não postergar, porque a VNI, ela faz lesão, não é um procedimento inócuo, né? A gente tem um gradiente de pressão que está entrando no teu pulmão, você tem uma pressão transpulmonar que vai ser aumentada, e é bem sabido que a pressão transpulmonar aumentada mantida, isso faz lesão, isso faz biotrauma, isso faz o que a gente chama de PCILI, né? E vai ser exacerbado ainda mais por uma VNI até que você entube o doente. Então, pesar bem essa questão do timing de cessar a VNI e entubar o doente. Em relação a essas indicações, eu acho que são bem descritas, né? O edema agudo de pulmão, a gente tem um aumento da congestão ali na interface do alvéolo com o teu capilar, então provavelmente o CPAP ele vai ser suficiente, né? Você tem um problema de PIP, então você dando uma PIP para esse doente vai melhorar o conforto, vai melhorar a oxigenação e muitas vezes o paciente não precisa de nada mais que isso. No DPC descompensado, muitas vezes a gente já opta por começar com uma pressão de suporte, um BIPAP, né? Então uma PIP mais uma pressão de suporte para melhorar. A gente tem que saber começar a VNI também, então você citou ali da interface, tem que ver se a interface se acopla no paciente, a gente tem full face, a gente tem a máscara oral, tem o helmet também, mas se o paciente fica confortável e você saber que na grande maioria das vezes você vai ter fuga no circuito, a VNI ela não compensa a fuga, então às vezes o paciente está com uma sonda, às vezes o paciente tem barba, e você tolerar essa fuga, muitas vezes vai ajudar o paciente, então não ficar tão estressado às vezes com uma fuga no ventilador,
A gente sabe que às vezes até 15, 20 litros por minuto de fuga em um minuto, com um número de frequência respiratória de 20 a 30 aí é aceitável. Então, tolerar a fuga porque é algo que é praticamente impossível você cessar na ventilação não invasiva. Em relação a essa indicação de pós-operatório, muitas vezes o paciente obeso, que faz cirurgia abdominal, que faz cirurgia bariátrica, ele não chega a ser uma contraindicação a fazer. Então, você falou de cirurgia de esôfago, realmente, né, a gente sabe que na cirurgia esofágica o aumento da pressão pode predispor a uma deiscência da sutura, mas na cirurgia bariátrica a gente não tem essa contraindicação bem descrita. Não sei como é a prática em serviços que tem paciente de pós-operatório de bariátrica. Se não for realizado por causa disso, me corrijam. Eu sei que na Santa Casa tem esses pós-operatórios, né? Então, se tem alguma contraindicação a VNI, eu desconheço, tá? Porque pensando na telectasia, pensando na obesidade, acho que teria indicação sim fazer. Em relação ao paliativo, o paciente paliativo, a gente sabe que tem pacientes que se beneficiam, então você explicar para a equipe, convencer o fisioterapeuta, convencer a equipe que esse paciente às vezes tem um pouco de congestão, tem a telectasia, às vezes até um pouco rebaixado, mas você botar ele na VNI, você aumenta o conforto, você diminui o esforço respiratório, você não precisa simplesmente ligar a bomba de morfina e esperar o paciente partir, né? Em relação a essa questão da extubação, eu acho que também a gente muitas vezes a gente extuba o paciente e esquece de botar na VNI. E tem pacientes que têm indicação de já sair da ventilação mecânica invasiva e ir para não invasiva. Então, pacientes obesos, pacientes cardiopatas, pacientes pneumopatas, esses pacientes têm indicação de fazer VNI, que a gente chama de VNI preventiva, uma VNI para evitar uma piora do padrão pulmonar. A gente tem 3 tipos de VNI aí, né? Tem a preventiva, a facilitadora e a curativa. A curativa é proscrita. Então, a partir do momento que o paciente está ruim, está com esforço, cansou, após a extubação, não tem por que você botar ele na VNI. Então, e muitas vezes por uma vaidade do fisioterapeuta que estubou, uma vaidade do médico que estubou, que não quer reintubar, não quer ter uma falha, a gente fica postergando. E aí fica numa VNI curativa que é errado. Então, VNI preventiva, VNI facilitadora para pacientes com fatores de risco, acho que é bem indicado, a gente tem que saber fazer, mas VNI curativa realmente é proscrita. Eu acho que nessa questão de ventilação mecânica, quem puder, quem tiver interesse, acho que ler as diretrizes de ventilação mecânica da AMIB de 2013, elas são bem objetivas, bem sucintas, acho que ajudam bastante, tanto em fisiologia básica, parâmetros básicos de ventilação mecânica, ventilação não invasiva também, desmame, e para quem gosta mais de aplicativo, de internet, a gente tem aquele Xlang, aquele Xlang, também ele te permite fazer simulações e ajuda bastante nessa questão de... Falando sobre ventilação básica e assincronias e assim por diante. Mas achei muito boa a aula de vocês aí. Nunca tinha tido a oportunidade de comentar a aula por vídeo. Confesso que não é o que eu mais gosto, acho que poderia ser pessoalmente, mas acho que a situação exige. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta da última aula aí do Vinícius? Doutor, Oi. tem uma dúvida sobre a telectasia sem hipoxemia. Eu posso fazer VNI para tentar expandir um pouquinho mais, assim? Eu acho que deve, sabe, Larissa? Eu acho que o paciente tem atelectasia, o paciente tem hipoxemia, você botar ele na ventilação não invasiva, você vai aumentar o gradiente de pressão, você vai recrutar mais áreas, então é bem indicado. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, a gente pode fazer VNI. Mais alguém? Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer aí passar essas 2 horas com vocês. E um grande abraço e uma boa tarde. Muito obrigado.